boa tarde. Quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor e os amigos que se sintam bem em ouvir essa palavra, que é a palavra de Deus, que é digna de toda aceitação. Quero, em rápido momento, meditar um pouco na palavra de Deus junto com você que está ouvindo ou assistindo esse vídeo. E quero dizer que Deus vai falar com você através dessa palavra. A Bíblia diz que todos que é de Deus ouvem a palavra de Deus. Quero meditar com você no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 13. E o título dessa passagem tem como a ressurreição do filho da viúva. Lucas capítulo 7, versículo 13, que diz assim: Vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse-lhe: Não chores mais. E chegando-se, tocou ao esquife e parou os que o conduzia e disse-lhe: Jovem, eu te digo, levanta-te. Sentando-se o que estava morto, passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram maravilhados, e tomou e glorificava a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Meus amados, quando eu leio essa passagem, o Espírito Santo de Deus faz lembrar que nada e nenhum problema para Jesus é insolícito. Porque Jesus ele tem solução para todos os problemas. E a Bíblia diz que ele é o dono da vida. E ele veio para dar vida e vida com abundância. Quando eu leio essa passagem, eu entendo que Jesus veio realmente para desfazer a obra do diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Essa história, todos que lêem a Bíblia já conhecem. Essa mulher que a Bíblia nos relata que já tinha perdido o seu marido, o seu esposo, pois a Bíblia diz que ela era uma viúva. E agora ela estava indo sepultar o seu filho, ou seja, o seu único filho. Meus queridos, todos nós sabemos que não há dor maior para aqueles que são pais ou mãe perder o seu filho. E quantas pessoas nesse mundo, hoje, que nós estamos vivendo, estão perdendo seus filhos, estão sepultando e etc. Mas essa mulher, a Bíblia diz que com ela ia uma grande multidão acompanhando o enterro desse jovem. E a Bíblia diz também que Jesus ia entrando nessa cidade com uma grande multidão. Observe que a multidão que estava seguindo aquela mulher era uma multidão que ia levando morto para sepultar. E ali havia desespero, tristeza e dor. Porque os sonhos daquela mulher estavam indo embora. Sabemos que naquela época, diz os historiadores em Israel, que a mulher não tinha o valor social que hoje tem. E tudo que aquela mulher tinha, todo o projeto para ser uma mulher feliz e aceita na sociedade, tinha ido antes embora, que era o seu esposo. Portanto, sobrara seu filho para o ajudar e para restituir novamente a sua família. Ou seja, dar continuidade
aos projetos daquela mulher. Mas agora, a Bíblia diz que ela está indo sepultar o seu único filho. E grande era o desespero daquela mulher, porque não só o seu filho ela ia sepultar, mas também ela estava sepultando toda a sua vida, todo o seu projeto, tudo que um dia ela tinha sonhado, agora ela estava vendo aqueles que o seguiam levando para um cemitério para sepultar. Mas Jesus é o dono da vida. E aonde ele chega, a Bíblia diz que há fartura de alegria. Pois a Bíblia diz que quando Jesus entrou naquela cidade, e junto com ele vinha uma grande multidão, a multidão que segue a Jesus, que adora, que louva, que vê acontecer grandes milagres. Pois quando Jesus olhou para aquela mulher, percebeu que ela estava totalmente desesperada e que tinha perdido todas as suas esperanças e todos os seus projetos de vida estavam indo embora. Jesus se compadeceu dela. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou perto dela, pediu para ela parar de chorar. Observe que várias pessoas, à noite, e durante o velório daquele jovem, tinha feito esse pedido para aquela mulher. Tinha pedido para ela parar de chorar. Tinha pedido para ela se conformar com o que estava acontecendo, porque não tinha mais jeito. E aquela mulher não parava de chorar. Não parava porque ela sabia que tudo estava indo embora e não ia voltar mais. Mas quando Jesus chega, o milagre acontece. E a Bíblia diz que Jesus pediu para ela parar de chorar. E ela obedeceu o Mestre. Obedeceu o dono da vida, porque Ele é o dono da vida. É Ele quem dá vida. A Bíblia diz que aquele que entrar pelas portas achará vida. Jesus tem vida para dar. E a Bíblia diz que Jesus mandou aqueles que o levavam parar. E todos ficaram admirados, pensando, o que será que vai acontecer? Quem é esse homem para falar para essa mulher parar de chorar? Mas, meus irmãos, Jesus sabe trabalhar de uma maneira especial. E pode ter certeza de uma coisa, que nessa tarde, através desse vídeo, você vai ser impactado pelo poder do Salvador. E Ele vai restituir a tua vida. E aquilo que você pensa que não tem mais jeito, Ele vai transformar em vida e vai restituí-lo para você. Observe que Jesus parou aquele enterro. E quando tocou naquele caixão, pediu que o morto ressuscitasse. E a Bíblia diz que no mesmo instante em que Jesus falou para aquele jovem se levantar, ele se colocou assentado e começou a falar. Porque o dono da vida, a Bíblia diz que todo o poder foi entregue a Ele nos céus e na terra. E Ele é o dono. A Bíblia diz que quando Ele desceu ao inferno, Ele trouxe consigo a chave da morte e do inferno. Está na mão dele. É Ele que ordena. É Ele que tem o poder. E quando aquele jovem se pôs sentado naquele caixão, Jesus o tomou pela sua mão e o entregou à sua mãe. E observe que quando aqueles que estavam ali perceberam que o milagre havia sido muito grande, começaram a glorificar a Deus e exaltar o Senhor Jesus. Aleluia. E dizia uns para o outro, hoje se levantou um grande profeta entre nós. E Deus visitou o seu povo. Jesus vai te visitar. Jesus vai restituir a tua vida. Se você pensa que tudo está perdido, que não tem mais jeito, talvez alguém
ter falado para você que os seus sonhos já estão indo de caminho ao sepultamento. Talvez a sua vida, talvez alguém da sua família esteja nessa situação, preso, morto espiritualmente, indo de caminho ao inferno, e você chora, e você se desespera. Acredite, Jesus está entrando na cidade, Jesus está entrando na sua cidade, na sua vida, na sua história, e quando Ele chegar, aquilo que estava morto vai ressuscitar, aquilo que você perdeu vai ser restituído pelo poder do seu nome, pelo poder da sua glória, porque Jesus tem todo o poder. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que essa palavra entre no seu coração e passe a sentir o desejo de servir a esse Deus e de glorificar o seu nome, como aqueles que estavam ali fizeram, quando ouviram o milagre, quando ouviram a voz do Senhor. Eles passaram a glorificar a Deus, exaltar a Deus, porque um profeta tinha se levantado. E acredite, esse profeta já se levantou quando verteu seu sangue na cruz do Calvário para morrer por você. E se ele se levantou, glorifique, porque é o tempo do milagre na tua vida. É o tempo de Deus. Acredite que Jesus vai mudar essa história e que você não vai sepultar os seus sonhos. Amém. Que Deus te abençoe.